Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu gostaria de comentar com vocês o importantíssimo papel das Big Techs nas sanções que poderão ocorrer contra os ministros da Suprema Corte. Poderão não, né? Vão ocorrer, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, ou até o final desse mês, ou no máximo daqui a 2 ou 3 semanas. Então, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E a expectativa agora está gerada. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, Eduardo teve um papel importantíssimo nisso, mas as Big Techs tiveram talvez um papel ainda mais importante. Porque, apesar do Eduardo ser um homem brilhante, um deputado combativo, não dá para comparar o poder de fogo dele com o poder de fogo de um Elon Musk, de um Mark Zuckerberg, de um Chris Pavlovski, dono do Rumble, não é mesmo? A gente tem que ser honesto. Então, as Big Techs tiveram um papel fundamental nisso aí, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo. Eu fiz um pequeno levantamento, um pequeno apanhado de desde quando isso começou para valer. Porque de fato começou em 2019, quando começaram a supressão da liberdade de expressão, somente da direita, aonde conteúdos, em vez de serem retirados, eram retirados o perfil inteiro. Então, isso começou em 2019, mas o ápice de tudo se deu, na minha opinião, em 2024. E eu fiz um pequeno resumo aqui para comentar com vocês. Vamos lá. Em agosto de 2024, aconteceu o Twitter Files Brasil, aquela série de reportagens feita pelo Michael Schellenberg junto com a Gazeta do Povo, onde ele mostrou que funcionários do X, em conluio com funcionários e altas autoridades do Tribunal Superior Eleitoral e da Suprema Corte, trocavam e-mails aonde essas altas autoridades brasileiras pediam para retirar conteúdos e perfis, mas sem avisar as pessoas afetadas que aquilo era uma ordem da Suprema Corte, né? Todo mundo lembra disso. Bom, aí, evidentemente, que nessa época, Musk subiu o tom após os Twitter Files. Musk subiu o tom porque Musk já sabia dos Twitter Files há muito tempo. Ele é o dono do Twitter. E aí ele começou a criticar mais abertamente o ministro Alexandre de Moraes. Ato seguinte, o ministro colocou Musk no inquérito das milícias digitais e pediu à Polícia Federal uma manifestação sobre o caso. Bom, aí, para mim, foi a maior burrice, o grande erro do ministro foi ter colocado o Elon Musk nesse inquérito, porque ele simplesmente botou dentro de um inquérito uma das mais brilhantes mentes do mundo, um cara super inteligente e nada mais, nada menos do que o homem mais rico do mundo e também integrante do governo Trump. Esse foi o erro crucial que vai culminar com a sanção Magnitsky para cima do ministro. Talvez, se ele não tivesse colocado o Elon Musk, nada disso tivesse acontecendo, né? Eu falo sanções para ele. Mas a arrogância e a prepotência precedem a queda, como todo mundo já sabe. Então, não foi uma coisa inteligente botar o Elon Musk nesse inquérito. O que é que aconteceu? No final de agosto, o Supremo Não, e aí nessa época também, o Elon Musk criou o perfil Alexandre Files, aonde ele colocou várias informações sobre o ministro Alexandre de Moraes. Bom, em fevereiro de 2025, visita o Brasil o senhor Pedro Vaca Villarreal, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA, aonde ele se reuniu com as Big Techs, se reuniu com parlamentares de oposição, inclusive até com o presidente Bolsonaro, e até hoje não saiu o relatório. A gente não pode esperar muita coisa, porque recentemente saiu um relatório de 2024 e ele não tocou no assunto das violações dos direitos humanos dos patriotas e também de toda a violência que está acontecendo contra a direita no Brasil. Ele simplesmente ignorou. Então esse relatório da Vaca, a gente não pode esperar muita coisa. E aí em seguida, também em fevereiro,
o Rumble e a Truth Social, que é a rede social simplesmente do Donald Trump, né, começaram um processo contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E isso ainda está em andamento. Esse processo deverá ter fim lá para agosto, setembro desse ano, e o ministro é réu nesse processo. Pouca gente fala isso, mas ele é réu. Se for condenado, vai ser pior ainda para ele, para a imagem da Suprema Corte e, evidentemente, que arranha também a imagem do Brasil. E o que é que aconteceu? Logo depois do Rumble ter processado o ministro retira o Rumble do Brasil e até hoje não voltou. O mesmo modus operandi do X. Brigou com Elon Musk, retirou o X. Brigou com Chris Pavlovski, retirou o Rumble. Ele não aprendeu nada. Bom, em seguida, congressistas dos Estados Unidos pedem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, entre eles o Rick McCormick e o Mike Lee. E aí é que começou a derrocada dele dentro do Congresso americano, porque dentro do governo já tinha começado com a figura do Elon Musk, evidentemente, né? Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos, né, é o equivalente a isso lá, aprovou um projeto de lei para impedir Alexandre de Moraes de entrar lá por violar a primeira emenda dos Estados Unidos. É aquela lei No Censure on Our Shores Act, ou Sem Censura nas Nossas Fronteiras. E aí, logo depois, aí sim, o governo Trump, através do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado, classificou essas ações como as ações contra as plataformas são incompatíveis com os valores democráticos. Vocês viram que a coisa foi escalando, a coisa só foi subindo cada vez mais. E agora, o ápice foi, essa semana, o Marco Rubio dizendo que sim, estão estudando sanções claras contra o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, vocês perceberam que não foi apenas, entre aspas, o trabalho do Eduardo Bolsonaro que culminou com as sanções para vários ministros? Foi também, e muito provavelmente, muito mais importante, as pressões das Big Techs em cima do governo americano, aonde eles têm bastante influência? Pois é, ministro. Acho que o senhor deve estar arrependido de ter colocado o Elon Musk no inquérito e ter brigado com Chris Pavlovski. Não é? Pois é. Enfim, meus amigos, é isso. Esse é o meu pequeno resumo do que eu acho que foi esse embate entre as Big Techs e o ministro, mas eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre isso.